Você sabia que existe um filme da franquia Halloween sem o Michael Myers? Que o assassino de Haddonfield poderia ter sido enviado para o espaço? E pior, Michael Myers se tornou pai. Isso não é nenhuma teoria, é fato, tá gravado e você inclusive pode até assistir aí na internet. Bom, Halloween foi lançado em 1978, transformou-se num clássico do terror, abriu as portas definitivamente para o slasher, tornou-se referência para outros clássicos como Sexta-feira 13, Pânico. Porém, o sucesso tem o seu preço e inúmeras sequências foram produzidas. E dessa forma, existem inúmeras teorias, inúmeras curiosidades sobre os bastidores, sobre os roteiros, elenco, em torno de 13 filmes da franquia Halloween. Bom, a primeira curiosidade sobre a franquia Halloween é que o filme ele foi inicialmente planejado em 1976, quando um executivo, Irvine Yablans, estava na Itália participando de um festival cinematográfico e ele retornou para os Estados Unidos com uma ideia de criar um filme simples de terror sobre um assassino de babás. Inclusive, o primeiro nome seria o Assassinatos de Babás. E desde o início ele quis contar com o John Carpenter como roteirista e diretor. Ele na época era um cineasta iniciante, porém bastante talentoso comparado a ninguém menos do que o Alfred Hitchcock. O Carpenter aceitou, porém fez ali algumas exigências, como o lucro da bilheteria, ter o nome na introdução e a presença da então namorada dele, a Deborah Hill, como co-roteirista e produtora do filme. O elenco do primeiro filme é composto pela Jamie Lee Curtis, uma atriz iniciante, porém filha de ninguém menos do que a Janet Leigh, que interpretou a Mary Crane em Psicose de 1960 do Alfred Hitchcock. Inclusive, o John Carpenter, como um grande fã do Hitchcock, ele homenageou o filme não só com a presença da Jamie Lee Curtis, mas também com o nome do Dr. Samuel Loomis, o médico do Michael Myers, que também é o nome do namorado da Mary Crane em Psicose. E o Dr. Samuel Loomis, que é interpretado pelo saudoso ator Donald Pleasence, que esteve presente em 5 filmes ao longo de toda a franquia. Foi um grande sucesso comercial e de crítica, e por consequência surgiram já as ideias de sequência, porém, na época já o John Carpenter e a Deborah Hill não tinham interesse em construir uma nova história para o Michael Myers, tudo já estava finalizado. Eles queriam, na verdade, era transformar a marca Halloween numa série antológica. Cada ano seria uma história de terror diferente com a temática do Halloween. Mas, devido até algumas discussões judiciais, o Carpenter se viu obrigado a retornar à série, porém como roteirista. O mesmo aconteceu com a Deborah Hill. Inclusive, a ideia de tornar a Laurie Strode irmã do Michael Myers foi do John Carpenter e posteriormente ele acabou até se arrependendo. Então em 1981 surgiu Halloween 2, O Pesadelo Continua. Esse filme seria então o final da trama em torno do Michael Myers, o Samuel Loomis e a Laurie Strode, inclusive com as supostas mortes do Loomis e do Michael Myers. Então Halloween seguiu um outro caminho. Aquela ideia inicial do John Carpenter e da Deborah Hill em transformar a marca numa série antológica de fato aconteceu. Em 1982 surgiu o filme Halloween, A Noite das Bruxas, que é uma história sem Michael Myers, sem Jamie Lee Curtis, aliás, sem a Laurie Strode, sem o Dr. Samuel Loomis, uma história completamente diferente que envolve ali bruxas. Eu não assisti o filme e não tenho muito o que falar. E na época ele foi massacrado pela crítica, pelo público, que queria, obviamente, o retorno do Michael Myers. E na época, filmes como Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo já estavam fazendo grandes sucessos comercial. Então o retorno do Michael Myers parecia inevitável e ele voltou em 1988 com Halloween 4, O Retorno de Michael Myers. Esse filme já não tem mais a presença da Jamie Lee Curtis, do John Carpenter, da Deborah Hill, então tiveram que fazer uma grande repaginização na história. E a ideia para poder substituir a Laurie Strode foi colocar a filha dela, a Jamie Lloyd. A história conta que a Laurie Strode morreu num acidente de carro, deixou a sua filha, que acabou sendo adotada, e isso faz despertar o Michael Myers, que ficou 10 anos internado num sanatório em estado vegetativo. O 4 apresenta, a meu ver, um dos finais mais emblemáticos de toda a franquia, porque o Michael Myers supostamente
seria morto e a sobrinha dele, a Jamie Lloyd, assumiria o posto dele. Inclusive, na última cena de Halloween 4, ela acaba matando a mãe adotiva com golpes de tesoura, repetindo tudo o que tinha acontecido com o Michael Myers criança, quando ele mata a irmã dele mais velha no início do primeiro filme. Inclusive, o Samuel Loomis, ao presenciar a cena e notar que tudo vai se repetir, ele tenta matar a menina, porém é impedido por um policial. Seria o final perfeito para Halloween, porém no ano seguinte foi lançado Halloween 5, A Vingança de Michael Myers. Na época foi até feito um roteiro no qual se chamaria Halloween 5, Assassino Dentro de Mim, no qual a Jamie Lloyd seria de fato a assassina da história. Ela teria recebido a maldade do tio dela, o Michael Myers. Porém, o diretor desse filme, eu não vou falar o nome que eu não cheguei a anotar, mas ele pegou o roteiro e simplesmente jogou no lixo, achou detestável essa ideia da Jamie Lloyd ser a assassina da história e retomou então com o Michael Myers. E esse filme, ele já começa a declinar a franquia. É um filme confuso, com vários problemas no roteiro, com vários problemas de continuidade. Insere um personagem novo, o Homem de Preto, que nem os próprios roteiristas, diretor, o pessoal da equipe da produção sabia quem seria esse personagem. Era apenas uma exigência de Mustafa Akkad, o responsável na época pela marca Halloween, que queria um personagem novo, não interessasse como ele seria apresentado. Acaso de crítica de bilheteria, e por consequência o executivo da época, o Mustafa Akkad, decidiu dar uma pausa, decidiu deixar Halloween descansar um pouco. Porém, nesse período, ele acabou perdendo os direitos da obra e precisou ir a um leilão para disputar contra o próprio John Carpenter. E aí surgiu uma das curiosidades mais engraçadas da franquia Halloween. Você já assistiu, por exemplo, o Jason X de 2001, que o Jason vai para o espaço? Bom, até nisso Halloween é pioneiro, porque o John Carpenter na época tinha a ideia de mandar o Michael Myers para o espaço. Exatamente isso. Ele acabou perdendo os direitos da obra e o Mustafa Akkad disse que não era brincadeira, que o Carpenter realmente, caso ele recuperasse os direitos, caso ele produzisse um novo filme, ele faria isso com o Michael Myers. Inclusive em Halloween 6, A Última Vingança, há até uma piada ali no meio da história quando um apresentador de um programa de rádio faz esse comentário. Estão querendo mandar o Michael Myers para o espaço. Era uma provocação ao próprio John Carpenter. E a curiosidade mais bizarra da franquia Halloween, pelo menos na linha do tempo original, que vai de 78 até 1995, é de que o Michael Myers se tornou pai. Isso é verdade ou teoria? Pior que a verdade. Michael Myers se tornou pai. Mas para isso é necessário entender, mesmo que de forma superficial, o que aconteceu em Halloween 6, A Última Vingança de 95. No filme, o texto tenta explicar o porquê o Michael Myers é malvado, porque ele é obcecado pela família. Na verdade, desde pequeno, ele foi amaldiçoado por uma seita druida. Então ele escuta vozes dizendo que tem que matar um membro da família. É um sacrifício para poder fazer essa seita prosperar. Então por isso que o Michael perseguiu a irmã, a Laurie Strode, e depois a sobrinha, a Jamie Lloyd. Esse filme tem duas versões. A versão do cinema, que não explica muito bem o que é a seita. É um filme picoteado, porque a versão original, que é do produtor, ela foi para o público teste e não foi aprovada. Então por isso ocorreram inúmeras novas cenas. Em ambos os filmes aparece a Jamie Lloyd, sobrinha do Michael Myers, grávida. Ela ficou presa no cativeiro durante anos e ela estava grávida. Ela dá à luz ao bebê, consegue escapar do cativeiro com o bebê, mas acaba sendo morta. E por personagens diferentes de acordo com as versões. E o filme é confuso, porque uma hora diz que o bebê ele precisa ser sacrificado pelo Michael Myers, uma outra hora diz que o bebê ele seria um novo Michael Myers. Enfim, não é possível encontrar respostas. Mas, e o pai do bebê? Quem é o pai do bebê? Na versão do cinema não chega a explicar, dá a entender que foi uma inseminação artificial. Mas na versão do produtor, a versão original, fica evidente de que o Michael Myers é o pai do bebê. Ou seja, o Michael teve uma relação abusiva e incestuosa com uma criança de 16 anos para ter um filho
e possivelmente para poder sacrificá-lo. Acho que está bem explicado porque esse filme foi um fracasso e ele sepultou a primeira linha do tempo da franquia Halloween, que foi salva depois em 1998 com Halloween H20, que acaba apagando da linha do tempo Halloween 4, Halloween 5, Halloween 6, sendo então uma sequência direta do primeiro e do segundo. Então não se esqueçam, realmente os grandes produtores tiveram a ideia de transformar o Michael Myers em pai.